Na noite de 29 de maio de 2018, Spencer Mugford, de 20 anos, encontrou sua amiga Sophia McKenna no estacionamento da Universidade de Connecticut Avery Point, onde Spencer era estudante na época. Sophia estava envolvida em um relacionamento tóxico e abusivo com um rapaz chamado Austin Cordova, que tinha ficado ainda pior nos meses anteriores àquela noite. Segundo a mãe de Sophia, Austin estava saindo com outra pessoa enquanto namorava Sophia, e após descobrir que Sophia também estava se relacionando com outros rapazes, Austin foi até o apartamento dela e tentou arrombar a porta, supostamente ameaçando a sua vida. Após esse incidente, Sophia começou a passar bastante tempo com Spencer, que ela conheceu enquanto trabalhava em um spa local. Eles namoraram por um tempo, mas decidiram voltar a ser apenas amigos. Algumas semanas depois, Spencer arrumou um novo emprego em um barco de passeio, levando pessoas para pescar em passeios de meio-dia. Naquela noite de maio, Spencer e Sophia se encontraram no estacionamento e embarcaram em um veleiro sem mastro que haviam pegado no campus da universidade, indo em direção ao farol New London Ledge, uma atração turística popular em Connecticut, conhecida por ser um dos edifícios mais sinistros do estado. Pouco depois de 1 da manhã, Sophia usou o telefone de Spencer para postar um vídeo em seu story no Snapchat, onde se pode ver os dois remando na água a bordo do pequeno veleiro. No vídeo, Sophia aponta o telefone para a costa e brinca sobre quanto tempo ainda levariam para chegar ao farol, e os dois amigos parecem estar de bom humor enquanto se dirigem para o local. We're out here in the ocean. With us. That is the land. Like, we still have to get to there. Wait, where? Oh, we're almost there. Poucos minutos depois, por volta das 2 da manhã, após finalmente chegar ao farol, Spencer postou uma foto de Sophia na frente de um sinal de proibido entrada em seu Snapchat, e essa foi a última vez que alguém os viu com vida. No dia seguinte, Austin entrou em contato com a mãe de Sophia, Michelle, dizendo que estava preocupado porque não teve notícias dela e eles tinham combinado de fazer compras. Foi então que Michelle percebeu várias chamadas não atendidas de um número desconhecido entre 2 e 2:10 da manhã anterior. Ao retornar a ligação, descobriu que era o telefone de Spencer. Temendo o pior, Michelle denunciou o desaparecimento de sua filha e por volta das 18 horas do mesmo dia, a guarda costeira iniciou uma busca oficial. Durante a busca, encontraram um carro de Sophia estacionado no estacionamento da universidade, com o telefone ainda dentro, explicando por que ela usou o telefone de Spencer para ligar para a mãe na noite anterior. A guarda costeira também encontrou a camisa de Spencer amarrada a um cabo no cais do farol, indicando que ele provavelmente usou a camisa para ancorar o veleiro, que estava desaparecido. Enquanto tudo isso acontecia, Austin e seu pai decidiram fazer sua própria busca privada, e ao sobrevoarem a água, encontraram o veleiro da universidade virado de cabeça para baixo, perto da praia de Truman, na costa norte de Long Island, a cerca de 20 quilômetros do farol. Curiosamente, encontraram uma série de impressões digitais não identificadas no veleiro, que nunca foram analisadas. Em 29 de maio, apenas um dia após o desaparecimento, a guarda costeira suspendeu a busca devido ao mau tempo, planejando reiniciá-la se houvesse novas informações que pudessem ajudar a localizar os desaparecidos. No dia 8 de junho, 11 dias após o desaparecimento, o corpo de Spencer foi encontrado flutuando no oceano por um pescador, em uma direção oposta ao veleiro encontrado por Austin e seu pai alguns dias antes. No organismo de Spencer foi encontrado vestígios de álcool e THC, que é o princípio ativo da maconha, sem sinal de trauma causado por terceiros. Não demorou para que surgissem teorias sombrias sobre o motivo pelo qual Spencer se afogou, enquanto o corpo de Sophia não foi encontrado. Em 29 de julho de 2018, foi criada a página do Facebook Finding Sophia McKenna, onde as pessoas se reuniram para tentar desvendar os mistérios do desaparecimento de Sophia. Embora a causa da morte de Spencer estivesse clara, parecia estranho para muitos que a busca tivesse sido interrompida tão rapidamente e que os registros telefônicos de Spencer nunca tivessem sido divulgados. Também era um pouco suspeito que as impressões digitais no veleiro não tivessem sido analisadas e que Sophia não tivesse chamado a emergência na noite do desaparecimento, apesar de claramente precisar de ajuda devido às ligações. A pilha de perguntas sem resposta fez com que muitos apontassem Austin como responsável pelo desaparecimento, alegando que ele teria assassinado Spencer e depois levado Sophia para outro lugar antes de matá-la também. Até agosto de 2024, não há muitas evidências para apoiar essa teoria, e até a mãe de Sophia afirmou nunca ter acreditado que Austin fosse o responsável, apesar do relacionamento conturbado que eles tinham. Com base nas informações que surgiram durante a investigação,
É bastante provável que o veleiro tenha se soltado e começado a flutuar em algum momento da noite, e que Spencer tenha se afogado tentando levá-lo de volta ao cais. Mas o que aconteceu depois disso ainda é um mistério. Uma das teorias mais populares online é que, após a morte de Spencer, Sofia ficou sozinha no farol gritando por ajuda. Segundo essa teoria, um barco pode ter parado para oferecer ajuda e depois sequestrado Sofia para matá-la ou vendê-la para traficantes. Essa teoria é bastante improvável, especialmente considerando as baixas chances de outro barco estar no farol tão tarde da noite, mas não há evidências definitivas para provar que isso não ocorreu. Outra teoria discutida no TikTok e no Facebook é que Spencer e Sofia teriam se envolvido em uma briga no farol, o que levou à morte de ambos. No entanto, isso me parece ainda mais improvável do que a teoria do barco, já que os dois pareciam ser bons amigos e não tinham histórico de violência. O vídeo no Snapchat, postado minutos antes das chamadas, mostra claramente que eles desfrutavam da companhia um do outro, e algo muito inesperado teria que ter ocorrido para resultar em um acidente tão trágico. Até hoje, a causa exata do desaparecimento de Sofia permanece desconhecida. A polícia e a família de Sofia acreditam agora que Spencer se afogou tentando trazer o veleiro de volta e que Sofia provavelmente não queria ligar para a emergência por medo de se meter em problemas por invasão de propriedade. É impossível saber se ela se afogou tentando resgatar o amigo, caiu na água por acidente ou se algo mais aconteceu enquanto ela estava sozinha no farol. O próximo caso é o da Nancy Ying. Em outubro de 2023, um grupo de 12 americanos viajou para Guatemala para participar de um retiro de yoga chamado Be The Change, ao lado do belíssimo lago Atitlán, o lago mais profundo da América Central. Entre os participantes estava Nancy, uma mulher californiana de 29 anos que havia frequentado o mesmo retiro no ano anterior e decidiu retornar em 2023 devido à experiência positiva que teve. No dia 19 de outubro, por volta das 10h30 da manhã, 10 pessoas do grupo decidiram fazer um passeio de caiaque pelo lago. Enquanto remavam em direção ao meio do lago, um vídeo foi gravado mostrando todo o grupo do retiro, onde Nancy aparece acenando para a câmera enquanto remava a poucos metros da margem. Ela parecia feliz e animada, mas esse vídeo acabou sendo o último registro conhecido de Nancy. Após o vídeo, o grupo se dispersou em direções diferentes, e Nancy remou em direção ao meio do lago, junto com Christina Black, outra mulher da Califórnia. O que aconteceu a seguir é um mistério. Cada pessoa responde uma coisa, mas segundo os donos da empresa de aluguel de caiaques, o grupo retornou da excursão em alguns minutos depois, com muitos deles aparentando nervosismo e agitação. Foi então que perceberam que um membro do grupo estava desaparecido, Nancy. De maneira estranha, ninguém do grupo parecia disposto a falar com os donos do aluguel de caiaques. Segundo o testemunho dos donos, os participantes do retiro voltaram para casa rapidamente, sem pagar pelos caiaques ou fornecer uma explicação sobre o que havia acontecido com Nancy. Testemunhas relataram que Christina Black estava visivelmente abalada e precisou até ser acalmada pelo grupo enquanto retornava para casa. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Apesar de o grupo não estar programado para retornar aos Estados Unidos nos próximos dias, todos apressaram sua partida e voltaram para casa apenas 8 horas após a excursão. O organizador do retiro relatou imediatamente o desaparecimento às autoridades do Guatemala, mas a polícia disse que o grupo levou quase 24 horas para notificar oficialmente que Nancy estava desaparecida. Curiosamente, enquanto Eduardo informou a família de Nancy sobre o incidente, ele não especificou que ela havia desaparecido no lago. Em vez disso, deu a entender vagamente que ela não estava voltando, o que levou a família de Nancy a acreditar inicialmente que ela planejava se mudar permanentemente para Guatemala. Enquanto isso, a polícia do Guatemala iniciou a busca por Nancy, mas após 72 horas, a busca foi suspensa, deixando a família de Nancy responsável por financiar o restante da investigação. Durante esse período, a família tentou entrar em contato com Christina Black, que supostamente foi a última pessoa a ver Nancy. A Christina se recusou a falar com a família e levou um mês para dar seu depoimento através de seu advogado após retornar aos Estados Unidos. Segundo Christina, ela e Nancy haviam cruzado caminhos no ponto mais profundo do lago enquanto se preparavam para voltar à margem. De repente, Nancy decidiu pular do caiaque para nadar. O lago estava bastante agitado e com mais de 300 metros de profundidade, Christina teria alertado Nancy sobre o perigo. Mas, segundo Christina, Nancy não a ouviu e saltou para a água, deixando seu caiaque à deriva com a correnteza forte. Sentindo que Nancy estava em perigo, Christina remou o mais rápido possível para recuperar o caiaque e retornar à amiga, mas quando chegou ao local onde Nancy estava nadando, ela já havia desaparecido. Christina, temendo pela própria segurança, voltou à margem pedindo socorro, mas quando chegou,
era tarde demais. Estranhamente, a polícia do Guatemala relatou que Cristina havia sido muito transparente em seu depoimento, mas quando a família de Nancy contatou as autoridades, não encontraram registros do depoimento de Cristina. Então alegações começaram a surgir de que Nancy nunca havia recebido um colete salva-vidas antes de sair para o passeio do caiaque. No entanto, os donos da empresa de aluguel de caiaques disseram que isso era mentira e que na verdade foi a Nancy que optou por não usar um colete. Diante da recusa de Cristina em falar com a família da vítima, eles tomaram uma atitude extrema ao divulgar publicamente o nome de Cristina e acusá-la de reter informações. Isso resultou em ameaças de morte contra Cristina de pessoas ao redor do mundo, e o caso ganhou grande atenção nas redes sociais. Com o constante interesse no caso, surgiram várias teorias, algumas bastante bizarras. Muitos especularam que Nancy havia sido assassinada por seu grupo de retiro em um sacrifício ritualístico ou como parte de um crime de ódio devido à sua ascendência asiática. O que é realmente estranho nesse caso é como as testemunhas divergiram em relação ao comportamento do grupo quando perceberam que Nancy estava desaparecida. Se o grupo tivesse agido com mais transparência, talvez fosse mais fácil acreditar na versão de Cristina. No entanto, o comportamento suspeito e o silêncio prolongado após o incidente levaram muitos a acreditar que estavam escondendo algo. Até hoje, muitas testemunhas ainda não deram seus depoimentos, e existe até alegações de que o grupo teria subornado a polícia do Guatemala para deixar o país mais cedo, embora não haja provas definitivas disso. Esperamos que mais informações apareçam sobre o desaparecimento de Nancy, mas por enquanto, este caso continua sendo um mistério. O próximo caso é da Kim Lauder. 26 de setembro de 2014, Kim Lauder fez uma ligação desesperada para a emergência. Ela alegou que havia uma briga acontecendo no salão de festas do seu condomínio, e quando perguntada se armas estavam envolvidas, ela afirmou ter ouvido tiros. Quando a polícia chegou ao condomínio, encontraram uma recepção de casamento cheia de convidados felizes, sem sinais de qualquer briga ou tumulto. De acordo com o relatório policial, um dos convidados admitiu ter soltado um foguete, que Kim pode ter confundido com tiros. Estranhamente, algumas horas depois, Kim fez outra ligação para a emergência, mas desligou antes que o atendente pudesse atender. Poucos minutos depois, a polícia retornou a ligação de Kim e ela parecia bastante confusa, e ela disse que a sua colega de quarto achava que ela estava agindo de forma delirante e paranoica. Por volta das 8 da manhã do dia seguinte, Kim fez uma nova ligação para a polícia, o que resultou em uma chamada que é frequentemente citada como uma das gravações mais perturbadoras disponíveis ao público. Ouça a seguir um trecho dessa ligação para entender o tom da situação. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Durante a ligação, Kim afirma que há um intruso em seu apartamento, mas depois se contradiz várias vezes e começa a dizer coisas que não fazem sentido. Em um momento da ligação, a colega de quarto de Kim, Carol, entra no cômodo e parece confusa com as alegações de que alguém havia invadido o apartamento. Kim explica que, na noite anterior, havia visto várias pessoas observando-a pela janela e aparentemente planejando invadir o local. Carol aponta que a porta do apartamento estava trancada e foi assim a manhã toda, o que tornaria impossível alguém ter entrado. Apesar disso, Kim continua muito angustiada e convencida de que houve uma invasão. A polícia, mesmo com evidências indicando o contrário, foi até o apartamento de Kim para garantir que ela estava segura e confirmou que não havia sinais de arrombamento. Mais tarde, por volta das 18 horas, as câmeras de segurança do condomínio capturaram Kim do lado de fora do seu apartamento, andando descalça na chuva em direção a um pequeno córrego próximo à entrada do condomínio. O vídeo mostra Kim carregando seu cachorro enquanto caminha de volta para o apartamento. É difícil dizer se ela está falando sozinha ou com o cachorro, mas seu comportamento parece um pouco estranho. Poucos segundos depois, ela pode ser vista correndo de volta para o apartamento, como se estivesse fugindo de alguém. Esse vídeo foi o último registro conhecido de Kim. Mais tarde naquele dia, ela desapareceu, deixando para trás seu telefone, seu cachorro, seus sapatos e a sua carteira. Durante a investigação, a família de Kim revelou que eles nunca deixavam o cachorro Phyllis sozinho por mais de uma hora, levando-o até para eventos especiais, como casamentos e formaturas. Desde o início da investigação, a polícia alegou que Kim parecia estar mentalmente instável. Embora a polícia tenha vasculhado toda a área, a busca inicial foi infrutífera e só no dia
1º de dezembro, mais de 2 meses depois, o corpo de Kim foi finalmente encontrado por uma equipe de trabalho em uma tubulação de drenagem. De forma perturbadora, a equipe encontrou seu corpo parcialmente escondido pelas plantas, mas devido à decomposição, demorou um tempo para confirmar a sua identidade e determinar a causa da morte, o que adicionou mais mistério ao caso. A família de Kim acreditava que houve crime envolvido, mas isso não pôde ser confirmado devido ao estado avançado de decomposição do corpo. O que é muito estranho é que o corpo foi encontrado a uma distância considerável do local de onde as autoridades supunham que ela teria caído no córrego e se afogado. O córrego é bastante raso e mesmo com a chuva pesada, parecia improvável que o corpo tenha sido arrastado até onde foi encontrado sem se enroscar em galhos ou ficar preso na lama. Mesmo com a conclusão das autoridades de que foi um afogamento acidental decorrente de uma possível crise psicótica, muitos detalhes do caso não se encaixam. Kim não tinha nenhum histórico de problemas mentais, embora estivesse passando por dificuldades para encontrar emprego e tivesse se sentindo um pouco deprimida. Segundo o pai de Kim, quase todos ao seu redor a descreviam como estável e relativamente feliz. Há duas principais teorias para explicar o que aconteceu com Kim. A primeira é que ela sofreu uma crise psicótica devido ao estresse de não conseguir um emprego, o que pode ter levado a uma caminhada descalça na chuva até que ela se sentisse exausta e caísse no rio. A segunda teoria é que, mesmo que Kim estivesse um pouco paranoica, ela estava certa sobre alguém querendo lhe fazer mal. Se ela realmente estava sendo perseguida por alguém na noite anterior à sua chamada para a emergência, esse alguém pode ter chegado até ela antes que a polícia pudesse intervir. Baseando-se no depoimento da colega de quarto, é possível que Kim estivesse apenas imaginando tudo devido ao agravamento de seu estado mental, mas é provável que nunca saibamos a verdade completa. O caso deixa muitas perguntas sem resposta. Quem Kim realmente estava tentando comunicar no vídeo de segurança? Será que ela estava falando sozinha ou com alguém? Por que ela estava andando descalça na chuva? E se ela estava realmente paranoica, o que pode ter desencadeado sua crise mental? 10 anos após o acidente, a verdade sobre o desaparecimento e a morte de Kim Lauder ainda permanece envolta em mistério. O próximo caso é o de Dale Cader. Dale Cader era um segurança e zelador. Na época do caso, ele tinha 50 anos de idade. Na noite de 12 de setembro de 1987, ele foi trabalhar, como de costume, na fábrica da Corning Glass Works, em Bradford, que ficava na Pensilvânia. Às 23 horas, ele iniciou seu turno noturno como segurança de fim de semana. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã, John Linkist, o segurança do turno diurno, chegou para substituir Dale, mas ele não estava lá. John imediatamente foi até a cafeteria, onde encontrou apenas a lancheira de Dale com sua comida ainda dentro. Estranhamente, poucos minutos depois, o caminhão de Dale foi encontrado no estacionamento da fábrica, contendo suas chaves, um maço de cigarro, sua mochila e um coldre de pistola vazio ainda dentro do veículo. Percebendo que algo estava errado, a polícia trouxe cães de busca para a fábrica para ajudar nas buscas. Logo, os cães rastrearam o cheiro de Dale até o segundo andar, onde estavam localizados o forno de vidro e algumas tubulações de platina bastante valiosas. Isso era muito estranho, já que Dale raramente ia a essa parte do prédio e não tinha motivos para se aproximar das tubulações. Foi então que o gerente da fábrica decidiu verificar as câmeras de segurança da noite anterior. O que ele encontrou foi bastante perturbador. O vídeo original do incidente está extremamente deteriorado. O que você verá a seguir é uma recriação do vídeo, que é fiel ao original. Na recriação, o gerente vê um homem mascarado andando pela fábrica, aparentemente explorando o local. Pouco depois, o homem sobe ao segundo andar, onde estavam as tubulações de platina. Alguns segundos depois, Dale aparece conversando com um homem mascarado, enquanto parece estar sendo coagido a sair da sala. O homem mascarado o arrasta para fora da sala pelo braço e Dale olha diretamente para a câmera de segurança. Em um ponto do vídeo, o homem mascarado pode ser visto arrastando um saco pesado para fora do prédio com um carrinho manual. Naquela noite, mais de 250 milhões de dólares em tubulações de platina foram roubados da fábrica e Dale Cader nunca mais foi visto novamente. Após o desaparecimento misterioso, surgiram várias teorias para explicar se Dale era uma vítima inocente ou um cúmplice no roubo de alto risco. Segundo a família de Dale, seria extremamente improvável que ele participasse de um crime desse tipo, pois ele não era esse tipo de pessoa. Ele foi descrito como um homem honesto, leal, amoroso com a família e divertido, que simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. É possível que Dale tenha visto o homem mascarado em algum momento durante seu turno, e quando foi investigar, o homem o tenha coagido a cooperar e depois o tenha assassinado. Se essa teoria for verdadeira, o saco que o homem estava carregando para fora da fábrica poderia conter o corpo de Dale junto com as tubulações de platina. No entanto, outros funcionários da fábrica têm uma opinião completamente diferente com base em suas experiências com Dale. Em primeiro lugar,
Quem removeu as tubulações de platina da fábrica era muito familiar com o layout do prédio, sabendo exatamente onde estavam os materiais mais valiosos, além de todas as ferramentas necessárias para extrair as tubulações rapidamente e fugir do local. Embora Dale nunca tenha roubado nada e geralmente fosse uma boa pessoa, ele teve problemas várias vezes com seus empregadores por ser um trabalhador lento e ter atitudes questionáveis. A investigação também revelou que Dale tinha cerca de $40 mil em dívidas, depois de ter sido rebaixado em seu trabalho, o que significa que ele precisava de dinheiro no momento do roubo, e ele não estava feliz com seus empregadores após ser forçado a aceitar uma redução salarial de $7 mil. Isso levou alguns a acreditarem que ele poderia estar envolvido no crime, o que explicaria como o homem mascarado conhecia tão bem a fábrica. Ainda assim, sua família afirma que ele teria várias outras maneiras legais de obter dinheiro, antes de recorrer a um roubo de alto risco e ao desaparecimento sem deixar rastros. Uma das coisas que torna o desaparecimento estranho é o comportamento de Dale no vídeo de segurança. É difícil dizer se ele estava realmente sendo forçado a sair da sala com o homem ou se estava apenas fingindo ser coagido. E quando ele olha para a câmera, é um mistério se ele estava silenciosamente pedindo ajuda ou se estava fazendo um gesto de desafio para seus ex-empregadores. Até hoje, não se sabe ao certo se Dale foi assassinado após ser testemunha involuntária de um crime ou se ele era um cúmplice que deixou toda a sua família para trás por dinheiro. O caso de Dale Cader continua sendo um mistério sinistro, com muitas perguntas sem resposta e uma história que, até agora, permanece cheia de perguntas. Então finalizamos por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar e ficar por dentro dos próximos mistérios sinistros que eu vou trazer aqui. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.